E em comemoração ao Dia do Físico, a ser comemorado neste mês, contamos com uma série de entrevistas com profissionais que se destacam na área. E hoje estamos aqui com a doutora Gabriela Rolf, graduada em Física Médica, com mestrado e doutorado em Biociências Nucleares. Doutora Gabriela tem experiência em simulação em computador e dosimetria externa, atuando nos seguintes tópicos: mamografia, dosimetria, radiologia diagnóstica e controle de qualidade. No período de 2001 a 2014, doutora Gabriela foi docente da PUC Rio Grande do Sul, onde realizou atividades de ensino e integrou o Comitê de Ética em Pesquisa e atuou como coordenadora do curso de graduação. Entre 2011 e 2012, colaborou com o Instituto Nacional de Física Nuclear na Itália. Foi professora visitante da Universidade Técnica Federal do Paraná, da Università degli Studi di Sassari, na Itália, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A docente apresenta um currículo bastante extenso que inclui outras atuações e publicações, com colaborações e contribuições da área de física médica. Doutora, para iniciar nosso bate-papo, peço que conte um pouco de sua trajetória de formação e atuação e como a senhora percebe essa relação e aproximação entre física e medicina. Certo. Eu vou falar assim que para mim, na minha condição, lá em 1992, quando eu comecei a trabalhar nessa área, quase não houve, assim, foi natural, foi orgânico, tá. Então, assim, eu agradeço o convite. Eu comecei em 1992 fazendo, bacharelado em biologia, tá, porque os meus pais achavam que era muito melhor que física. Mas aí, como eu era uma pessoa que sempre fui de fazer o que eu gostava, né, e no final do ano de 92 eu tive uma cadeira chamada Física para Biólogos. A professora gostou muito da minha atuação e ela me sugeriu que eu entrasse na física. Então, sem meus pais saberem, eu migrei para física médica e a licenciatura plena em física. Eu fiz dois cursos de física ao mesmo tempo, né? Então, eu demorei um semestre a mais para me formar, porque eram muitas horas de estágio. Então, nesse período aqui, já em 1993/1, eu já comecei a fazer o primeiro estágio, que era um estágio observacional no São Lucas da PUC. Então, como eu vou te dizer, assim, eu não conseguia, eu não tive contato com física sem ser também física médica, né? Nós tínhamos os básicos da física e eu já comecei com práticas em 1993. Meu primeiro estágio foi nessa época. E, paralelo, eu fazia os estágios também em licenciatura. Então, eu aproveitei ao máximo, e aí eu recomendo aos alunos de física, não importa a ênfase, a formação em física que está fazendo, aproveitem, porque a graduação é o período de experimentar e ver aquilo que vocês querem fazer. É a maneira de saber o que vocês gostam e o que vocês não gostam na profissão que vocês escolheram, né? E isso é muito importante, pelo menos a meu ver, né? Depois, em 97/2, se eu não me engano, barra 2 sempre é o semestre, né? Segundo semestre, eu finalizei a minha atividade na licenciatura, porque eu optei por deixar o último semestre para apresentar os 2 trabalhos de conclusão ao mesmo tempo e desenvolvê-los, né, no final. E daí eu fui convidada a fazer parte do pessoal que trabalhava no laboratório de ciências radiológicas, iniciando, assim, a pesquisa mesmo, né. Então, logo em 1999, eu fiz meu mestrado e em 2000 eu já fui para o meu doutorado. Foi assim bem, na verdade, eu terminei na sexta o meu mestrado, defendi o meu mestrado, na segunda eu tinha que apresentar o projeto de doutorado. Foi assim meio sem no stopping, né. Então, o que que eu gostaria de falar para vocês? Eu vou apresentar um pouco, assim, a minha condição de 30 anos de experiência, né, que eu me dei conta que era velha quando eu fui convidada para palestra também. Mas, mais para que vocês vejam formas, como alunos, diferentes áreas de atuação. Eu, como uma única pessoa, já atuei em diferentes áreas, então eu queria passar essa experiência para vocês, né. Então, com a formação em licenciatura e bacharel com ênfase em física médica, né, eu já consegui, na época da graduação, eu tive mais de 3.000 horas de estágio só em áreas hospitalares. Então, eu trabalhei no Hospital de Clínicas, que era uma referência na época, eu trabalhei em hospitais do interior, de cidades bem pequenas, né. Eu aproveitei para, em vez de seguir um único estágio, né, em um único local bem, digamos assim, privilegiado, eu aproveitei para fazer em diferentes atividades, para que eu pudesse conhecer a realidade da minha profissão depois. E eu realizei, cada semestre eu fazia pelo menos uma atividade de pesquisa em docência, porque
lamento dizer para quem não gosta de se comunicar adequadamente, mas uma das partes fundamentais de um físico médico é a capacitação de pessoas, e é a capacidade que esse físico vai ter, e eu vou repetir isso várias vezes, de se comunicar com diferentes pessoas de diferentes áreas do conhecimento, com diferentes graus de educação formal. Então, para mim, a licenciatura foi muito importante nessa condição. Eu tive essa capacidade de verificar diferentes métodos de ensino, de comunicação com as pessoas, isso foi muito importante para mim. Aí, claro, fiz meu mestrado e doutorado, como eu falei para vocês, e em 2000 eu entrei no doutorado. Em 2001, eu estava no Rio de Janeiro fazendo meu doutorado, eu fui convidada pela PUC para entrar no segundo semestre de 2001, vou botar aqui, para entrar como professora. E era ainda professora de caráter de urgência, porque teve uma professora que teve que se ausentar no último mês do semestre, uma cadeira super tranquila, que era a introdução à quântica, né? Eu cheguei para apresentar a última prova do semestre, os últimos temas, e eu fui convidada se eu pudesse voltar a Porto Alegre, né, desenvolver meu projeto de doutorado, como era de computação. Não teve problema, porque o meu mestrado foi totalmente experimental e o meu doutorado foi totalmente computacional. E aí o que eu fiz foi voltar para Porto Alegre e aceitar essa proposta de um mês, e logo depois eu fui contratada, né? E trabalhei na PUC como professora até 2014, quando eu pedi demissão, porque eu queria explorar outros campos da física. Então, até 2006 eu fui professora horista, né? Dava aula para diferentes disciplinas. E a partir de 2006, aí sim eu fui contratada como tempo integral. E daí, como atividades, digamos, de tempo integral, eu fazia além da docência, que daí quando você é físico, você pode ministrar atividade de docência para diferentes cursos. No meu caso, eu trabalhei com a física, física médica, engenharia, biologia, farmácia, e tinha uns cursos adicionais de matemática, se eu não me engano, que eu não coloquei aqui, né? Além disso, como professor de tempo integral ou profissional acadêmico de tempo integral, a gente trabalha com questões administrativas da universidade, né? De extensão universitária e de pesquisa nesse período, né? Nessa condição de trabalho. Então, na verdade, eu posso dizer que atualmente, depois que eu saí da PUC, eu comecei a trabalhar como pesquisadora autônoma, então que eu tive minhas experiências de pesquisa profissional, assim, autônoma no exterior, e atualmente, para não perder, assim, esse contato com a academia, eu ainda sou professora contratada pela especialização na UX, que é a Universidade de Caxias do Sul, aqui do Rio Grande do Sul, e eu trabalho na especialização em ciências radiológicas, né, com plataformas à distância, ensinando um pouco para as pessoas que vão utilizar o conhecimento do físico médico, que são técnicos, tecnólogos e pessoas que trabalham na física médica clínica, a base computacional do conhecimento de dosimetria e qualidade de imagem que eles usam até hoje, né? Então é mais ou menos essa condição. Então daqui eu botei só para quem for trabalhar como físico professor na área acadêmica, né, como docente, eu só botei aqui para vocês uma gama, essas foram as disciplinas que eu trabalhei todas as disciplinas práticas do curso de Física Médica, né, todos os estágios, práticas profissionais e mentorias, eu era o contato, né, quando eu coordenava o curso eu era também em contato com os hospitais, e aí quem for trabalhar com Física Médica em hospitais, geralmente vai ter que trabalhar no contraturno de fluxo do hospital, então normalmente essas atividades, quando a gente ia presencialmente, a gente ia a partir da meia-noite até as 5 da manhã, né, que naquela época era bem rígido isso. Trabalhei com todas as físicas teóricas básicas, né, que a gente tinha no curso. Trabalhei com as cadeiras de cursos, eu separei aqui, são cursos diferentes, a gente deu eletromagnetismo e física geral de todos os tipos para engenharia, mas também a gente trabalhou com física aplicada à farmácia, informática, terminologia e fluidos e física aplicada à biologia. Então, assim, eu trabalhei com quase todas as coisas. Quando, no que se tange exatamente a minha área de atuação, né, aí sim, eu trabalhei com simulação computacional, fiz muita pesquisa na área de medicina nuclear, radiologia, física das radiações ionizantes, efeitos biológicos, e no curso de graduação eu trabalhei como orientadora de monografia de física médica e licenciatura. Essa condição é para mostrar para vocês que um profissional de física, quando ele se forma, né, apesar de ele ter uma área específica, ele se torna um profissional extremamente versátil. Então, assim, mesmo eu tendo uma especialização, né, um trabalho muito mais na área da física médica, eu atuei em diferentes áreas do conhecimento sem nenhum problema. Por quê? Porque o profissional bem treinado, e eu vou também repetir isso várias vezes, ele tem uma boa formação de base.
Como a tecnologia avança muito, tanto na física quanto na física médica, né? A tecnologia de aquisição de dados, a tecnologia de imageamento, no caso da física médica, né? A gente tem que ter um conhecimento muito, muito bom de base, porque a gente tem que conhecer a técnica e o desenvolvimento da técnica para poder adaptar os métodos que existem à nova tecnologia, né, quando necessário. Então, é importante que a gente tenha essa versatilidade. Aí também nesse mesmo período, né, e até há pouco tempo atrás, eu trabalhava nas atividades não docentes. O que são atividades não docentes? Às vezes são atividades remuneradas, às vezes não, né? Que a gente faz para exemplo, o que eu vou fazer atividade não remunerada, né? A gente faz isso para estabelecer vínculos e correlações que são importantes para a tua troca de trabalho também. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo como revisor de revistas nacionais e internacionais e até o mês passado eu trabalhava como editora da revista EE latino-americana, né, que é a Latin American Transaction. Eu pedi para sair por uma questão de saúde. E é um trabalho muito interessante, por quê? Porque eu conheci inúmeras pessoas que depois fiz trocas interessantíssimas de trabalho, né? E que acabaram ficando amigos também, né? Mas no trabalho, às vezes, nem só a remuneração vai te trazer benefícios a médio e longo prazo. Claro que é importante, porque ninguém vive sem uma estrutura financeira, né? Que é uma coisa que a gente tem que pensar também. Nas atividades não docentes, enquanto eu estava na PUC, eu trabalhei como coorientação de mestrado dentro da instituição e fora da instituição, e depois que eu trabalhei fora da instituição, ainda fiz algumas orientações de monografia na Universidade de Cagliari, que eu trabalhei como pesquisadora e professora convidada, né. Na PUC eu trabalhei sobre várias orientações de monografia, de IC, banca de mestrado, banca de doutorado, né. Eu fiz a coordenação do curso de Física Médica, eu fiz por 2 anos, foi bem a estruturação da mudança curricular que teve, então a gente teve que aprender muito a parte administrativa. E eu acho que uma das coisas importantes ao físico médico é conhecer, se não poder trabalhar como revisor ou alguma coisa assim, conhecer muito os comitês de ética, tanto de ética em pesquisa em humanos como em animais. Porque se você for se envolver com pesquisa nessa área, você vai trabalhar com indivíduos e isso é extremamente importante. Eu tive a sorte, né, o privilégio de poder fazer parte como membro do Comitê de Ética em Pesquisa, como revisora por 5 anos, e foi um aprendizado muito grande para mim. Dali em diante eu comecei a compreender certas coisas de uma maneira muito diferente. Também fui membro de acompanhamentos de laboratórios e boas práticas de laboratório por 1 ano, porque era necessário que a universidade, naquele período, visse as práticas de laboratório que envolviam radiação. A ideia de mostrar isso aqui seria mostrar para vocês a possibilidade de diferentes gamas de atuação, que como um profissional acadêmico, você de certa forma vai se envolver inevitavelmente, certo? Na pesquisa. Na pesquisa, eu trabalhei muito tempo na PUC, eu trabalhei tanto com a ideia de pesquisa educacional, né, o uso de recursos à distância, desenvolvimento de materiais lúdicos, que hoje em dia é bem mais fácil do que naquela época, né, orientação e extensão de projetos de pesquisa presencial e à distância, né, quando eu falo pesquisa à distância, eu falo de trabalhar com colaboradores que estão em outro continente, ou usar uma ferramenta computacional daqui do Brasil que está na Alemanha, no Japão, na Suíça. Então a gente consegue hoje em dia fazer isso facilmente, né? E eu trabalhei muito na parte de dosimetria externa das radiações, experimentalmente, depois, principalmente na área da mamografia, depois eu passei para a área de radiologia, depois um pouquinho para a radioterapia. E nessa evolução eu fui verificando que existiam ferramentas interessantes, além da experimental, né, que era a simulação computacional. Então, atualmente, depois de passar por alguns códigos, eu, digamos que fixei mais ou menos a minha atuação com o Giant 4 e o XRMC, que são códigos de Monte Carlo bem diferentes, né? O Giant 4 é genérico, o XRMC é específico para imagens e faz geração de imagens realistas que o Giant 4 no momento não tem bibliotecas para fazer, né? Trabalhei muito com processamento de sinais, né, e biosinais. Sinais, que eu de processamento de sinais eu digo processamento de imagem, mais assim, e biosinais uma coisa mais ampla, mais genérica, desde biosinais para hidratação de plantas e outras condições de contorno, porque uma das coisas interessantes que a pesquisa proporciona e esse contato com outras pessoas é que a tua experiência vai te trazer uma visão diferente daquilo que a pessoa da área
normalmente faz. Então, você acaba buscando coisas interessantes de outras áreas, né? Na área da física médica, basicamente eu trabalho com imaginologia, processamento de sinais, incluindo imagens médicas ou outros tipos de sinais, né? Interação de fótons, elétrons e prótons com a matéria, imagem de estudo de cicatrização óssea, desculpe, estudos de autoabsorção de tecidos moles em procedimentos estéticos e cirúrgicos, biomecânica e experimentação de dosimetria das radiações. Essa é a minha visão geral do que eu faço. Como físico ou físico médico, vocês vão trabalhar muito com extensão, tá? Aí eu tenho aqui, trabalhar como organização de congressos. No meu caso, eu comecei em 2003 com o Congresso Brasileiro de Física Médica, que foi o primeiro fora do Rio de Janeiro. A gente trabalha com comissão científica, de congressos, de mesas redondas, coordenação de trabalhos e atividades voluntárias em diferentes instituições internacionais ou nacionais. Isso é importante, esse engajamento, né? Representação, eu fiz muita representação de atividades da PUC em hospitais, por exemplo, durante 6 anos ou 7 anos, eu fui responsável por todos os contratos que gerenciavam os estágios e as práticas profissionais em outros hospitais. O que isso significa? Porque gerenciar um estágio não é só você ficar sentado lá na sua mesa, né, e ficar entrando em contato com o hospital. Você tem que ir até o hospital, como o físico médico é uma pessoa que resolve problemas do hospital, a gente fazia, junto com os estágios, uma consultoria, né, para verificar o tipo de problemas ou condições que nós poderíamos auxiliar o parceiro, que é o hospital. Então a gente trabalhava muito nessa direção. Extensão também é visto como cursos EAD, eu acho que é o mais comum hoje em dia de ver extensão, é cursos de especialização e atualização profissional por EAD, usando diferentes plataformas. Mas também a gente tem outras questões de extensão, como por exemplo a extensão social, né? A extensão social poderia ser, por exemplo, cursos organizados para a comunidade em geral, como no caso a gente fez alguns cursos, eu botei aqui como exemplo, né, um curso que a CENEM fez no Rio Grande do Sul, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, onde a gente trabalhou, por exemplo, todas as etapas de uma emergência radiológica, né, com todos os órgãos públicos envolvidos e a população em geral. Então, a gente fez várias simulações para verificar como aconteceria isso. Isso é visto como uma extensão social, porque tem uma visão um pouco diferenciada, né? Também tem como extensão social, por exemplo, o curso de controle da qualidade de radiologia que a gente fez para vigilância sanitária, onde a gente atuou na formação e na qualificação de pontos específicos que as pessoas que trabalhavam na vigilância e faziam auditorias em hospitais precisavam ter como conhecimento para avaliar diferentes relatórios, diferentes análises, diferentes métodos técnicos, né, para coletar dados. Então, tem muito disso também, a gente tem que verificar que a capacidade que a profissão tem de crescer tem a ver com a capacidade que a pessoa tem de se mostrar para a sociedade como útil para a sociedade. Quais as principais competências e habilidades desenvolvidas pelos físicos durante seus percursos formativos que colaboram para a atuação na área de física médica? Primeiro conhecimento que qualquer profissional tem que ter, para mim, do meu ponto de vista, é o conhecimento técnico de base. Tá? Então, assim, como físico e físico médico, nesse caso, que é a minha atuação mais efetiva, né? Sem base não se tem uma evolução sólida na profissão. Então, como físico, a gente tem que, com certeza, o conhecimento de física. Então, não coloquei aqui porque isso é bastante óbvio, não coloquei. Mas a gente tem que ter conhecimento de ferramentas matemáticas, de ferramentas de computação básica, processos físicos, né, que nos interessam, e claro que a gente. E anatomia e fisiologia no caso da física médica. Mas quando eu falo processos físicos, ferramentas matemáticas e computação básica, não é tudo de tudo. Não. A gente tem que, por exemplo, ter a capacidade de olhar para uma condição específica, né, uma realidade, e verificar como fisicamente aquilo deve ser avaliado. E aí sim, ter um embasamento mínimo para poder buscar as informações técnicas necessárias. Isso é que é importante, ter autonomia na sua própria capacidade de aprender, né? Então, capacidade de observação detalhada de condições, aí eu botei mais como físico médico, porque foi minha experiência, né? Uma capacidade detalhada de observar condições experimentais, né? Por quê? Porque o físico médico muitas vezes é a pessoa que vai para algum lugar que, né, que normalmente não é, quando é um prestador de serviço, por exemplo, ele vai para um lugar que ele não trabalha regularmente,
mas ele vai ter que ter a sensibilidade de observar a rotina, né, e encontrar a melhor forma de trazer um benefício para aquele grupo de pessoas que trabalham e, consequentemente, para o paciente, né, que vai fazer a terapia, que vai fazer digamos, na parte clínica, né, que vai fazer a parte de imageamento. Então, capacidade detalhada de observação de condições experimentais e virtuais. Por que eu falo virtuais? Porque muitas vezes, hoje em dia, com essa questão de trabalhar à distância, as informações são compartimentadas e parte das informações são passadas de uma forma virtual. Treinamento, capacitação de serviços, isso tudo é feito hoje em dia virtualmente. Mas o físico é aquela pessoa, o físico médico é aquela pessoa que tem que ter a sensibilidade e a capacidade de se apegar tanto ao todo como aos detalhes, que é uma coisa difícil e é uma capacidade que a gente desenvolve na graduação. Aproveitem os laboratórios, aproveitem as aulas teóricas, aproveitem as visitações técnicas, as atividades extracurriculares e os estágios, para que vocês desenvolvam essa capacidade de estar atento ao todo, mas não perder aqueles detalhes especiais, e isso é bem complicado. Eu comecei a desenvolver isso bem no meu mestrado, eu nem consegui desenvolver na graduação, porque eu não tinha essa visão, essa perspectiva de que era importante, eu descobri isso no meu mestrado, né. Bom, a capacidade de se adaptar a diferentes condições de contorno, né, porque cada novo trabalho, ou quando você trabalha num hospital, cada área do hospital que você é contratado e trabalha, tem uma rotina, tem um instrumental e tem um grupo de pessoas diferentes trabalhando. Então, uma das grandes características que a gente vê dos profissionais de física médica que se destacam principalmente na área clínica é a capacidade de se adaptar a todas essas diferentes condições em diferentes ambientes que ele trabalha. E isso você vai fazer muito bem, você vai começar a desenvolver isso muito bem na graduação, com os trabalhos em grupo. Esforcem-se, eu sei que isso é meio chato, coisa de pessoa mais de mais idade, mas esforcem-se para trocar os grupos de trabalho, não trabalhem sempre com o mesmo grupo. Tentem variar um pouco o número de pessoas, peguem pessoas que pensam diferente de vocês, porque uma tendência que a gente vê e digamos assim, documentado por pesquisas psicológicas, é que hoje em dia, com todas as redes sociais, a capacidade de se unirem os iguais, as pessoas estão começando a perder a capacidade de interagir com pessoas diferentes. E essa é uma capacidade extremamente importante para o físico médico. Então, na faculdade, na graduação, no mestrado, doutorado, especialização, busquem trabalhar com grupos diferentes de pessoas que pensem diferente de vocês, acolham a diferença de uma forma honesta, não de uma forma hipócrita, acolham a opinião diferente e tentem aprender diferentes caminhos de resolver o mesmo problema. Isso vai ser fundamental para vocês terem uma longevidade na profissão de vocês, certo? Com certeza a capacidade de resolver problemas de formas criativas e consistentes. Aí o consistentes, veja-se, esse consistente está vinculado ao teu conhecimento teórico de base. Ele só vai ser consistente se tu conseguir ter um conhecimento teórico de base e justificar a tua solução dada de maneira diferente. Porque muitas vezes você chega em um ambiente de trabalho e aquilo que você imagina como ideal não está lá. Eu, por exemplo, há 3 dias fui contratada por uma empresa privada para fazer uma pesquisa de dosimetria para um novo equipamento que está no mercado, para verificar certas características. O que eles me perguntaram? Ideia dos meus sonhos, né? O que tu precisa? O que tu precisa de equipamento que a gente vai comprar? Eu digo, não, peraí, o que vocês têm primeiro? Deixa eu ver o que existe, deixa eu adaptar, e aí se precisa comprar alguma coisa, eu compro. Eu peço a compra, não há problema nenhum. Mas nem sempre a gente vai ter essa possibilidade. Geralmente eu trabalhei com aquilo assim, ó, nós temos isso, te vira com o que a gente tem. Se precisar de alguma coisa, a gente pede emprestado para um outro hospital, para uma outra coisa, porque isso é muito caro. Então a gente tem que ter essa capacidade de se adaptar às diferentes realidades, diferentes instrumentais e metodologias que a gente tem. Né? Outra coisa é a capacidade de atuar e desenvolver atividades em colaboração, de novo, com diferentes pessoas, com diferentes conhecimentos e formações técnicas e diferentes graus ou níveis de educação formal. Tá? Quando você trabalha num hospital, como físico médico, ou você trabalha em um grupo de pesquisa como físico, você vai trabalhar, claro, com a pessoa que tem o mesmo conhecimento que você, muitas vezes, né? Pode ser um biólogo, mas ele é um biólogo que tem a mesma uma formação já mais de pós-graduação, parará. Mas você também vai trabalhar com o aluno de graduação, com o aluno que não está formado e muitas vezes com o pessoal de área técnica, que é fundamental para o trabalho de vocês. Olha, eu aprendi tanto com todas as pessoas dessas áreas que eu não faço mais diferenciação.
entendeu? Todo mundo que tem a agregar um conhecimento, seja experimental, seja técnico, seja, ele faz parte da tua equipe, ele é importante. Então, essa capacidade de você se comunicar com essas diferentes pessoas é fundamental. Tá? Eu tive a sorte de fazer licenciatura, isso me ajudou bastante no início da minha carreira. Né? E nunca esquecer, tem um errinho de português aqui, eu peço desculpa, nunca esquecer que mesmo o físico médico trabalhando nos bastidores, né, hoje em dia já é mais conhecido, mas normalmente o físico médico ele fica por trás do equipamento. Qual é a função do físico médico normalmente num hospital? Né? Isso é importante a gente saber, qual é a minha função no hospital. Poxa, tem um engenheiro que faz toda a parte técnica do equipamento, né, que faz os consertos, Tem o médico que usa a ponta do resultado, tem o técnico que faz o procedimento. Onde eu me encaixo nessa estrutura? Eu sou, como físico médico, a cola ou o elo entre esses 3 pontos. Eu sou a pessoa que vai conversar com o médico, vai entender o que ele quer, vai olhar para o equipamento, ver o técnico trabalhando e vai dizer, puxa, a gente pode melhorar nisso, pode melhorar naquilo. Eu sou a pessoa que vai dizer para o engenheiro, olha, não vou fazer o teu trabalho, mas a gente precisaria melhorar essa característica do equipamento, vamos trabalhar junto nessa condição de contorno. Então, eu me lembro que uma vez num hospital que eu fui, eu entrei no hospital, né, para fazer um trabalho, e a primeira coisa que o engenheiro me disse foi, você não toca nos meus equipamentos. E eu sorri para ele e disse, eu não vim para tocar no seu equipamento, que na verdade é o equipamento do hospital, e nem vim para tirar o trabalho de ninguém, eu vim aqui para ir com você ali, e não avaliar o teu trabalho, mas avaliar o que o meu trabalho pode colaborar com o teu. Então, essa perspectiva de mostrar para a pessoa que você não está ali para tirar ninguém, ou para botar ninguém de escanteio, nem para avaliar ninguém, porque essa é uma visão muito comum no hospital, você tem que ver que você está ali para colaborar, para trazer uma perspectiva diferente que possa facilitar procedimentos e melhorar e manter a qualidade da rotina. Né? E aí, só para quem não tem uma visão geral da física médica, eu fiz esse mapa conceitual, que é bem interessante, aonde o físico médico pode atuar. Como é que esse mapa conceitual foi feito? Eu peguei várias universidades de diferentes lugares do Brasil, Norte, Nordeste, Sul, peguei todos os cursos que eles tinham de graduação e pós-graduação, vinculados a uma atividade profissional, tá? E aí eu botei isso aqui tudo dentro de uma condição de física médica. Tá? Então, assim, eu acho que é uma forma de vocês visualizarem que o campo de trabalho, para quem se dedicar pelo curso, para quem tiver um conhecimento técnico, vai ser muito grande. Eu não vou dizer que é infinito, porque infinito não é, mas tem espaço para todos os físicos e físicos médicos, sem que se tire o lugar de ninguém no mercado de trabalho. Tá? Então, a minha ideia foi mostrar isso. Por exemplo, o físico, tanto de formação normal como físico médico, ele vai ter condições de trabalhar em qualquer área da física médica, né? Tanto na graduação como pós-graduação. Aí aqui eu falo pesquisa, academia e extensão, né? Tanto na parte de química, né? Química tecnológica, todos os cursos de formação da área da engenharia vão ter esse contato com o pessoal da física, até fonoaudiologia, filosofia, né, a filosofia da ciência, a filosofia das condições, digamos assim, a inter-relação entre diferentes áreas, né, na filosofia, a física também atua nisso, física básica, licenciatura, química, toda a área de dosimetria, que entra em engenharia de alimentos, né, tanto de graduação como pós-graduação, eu vi que tem cursos diferentes no Brasil, e aqui é só um panorama resumido, tá, gente, tem muito mais, né, a engenharia civil, né, graduação e pós-graduação, PPG é sempre pós-graduação, tá, gente, toda a parte, essa parte verdinha que está aparecendo aqui, né, são todas as partes que trabalham também com análise de risco e proteção radiológica, então a gente trabalha tanto na engenharia civil, porque se faz muita avaliação de estruturas usando radiação, né, como na medicina, ciência, biologia, administração, né? A análise de risco passa também pela ciência da computação, porque tem muita ferramenta nessa área, física médica, biomedicina, engenharia física. Então, olha, gente, aqui tem um universo infinito na proteção radiológica, tá? Tanto na agricultura quanto em outras áreas, tá? Também tem a parte de gestão, que a gente também trabalha na gestão na medicina, biociência, administração, mas também trabalha na farmácia, gestão de testes em farmácia, gestão de qualidade, engenharia de produção, controle e automação, engenharia ambiental, agrícola, farmacologia, quer dizer,
Eu não sei se vocês tinham esse panorama, mas eu me diverti muito fazendo esse panorama aí para vocês. Eu dei uma melhorada num panorama antigo que eu tinha, eu atualizei, né? E na parte de computação, o físico médico ele trabalha muito com a parte de computação. Se vocês tiverem conhecimentos físicos, por exemplo, que trabalham com astrofísica, eles conhecem muito de computação de imagem. Então, essas pessoas acabam, no final, tendo hobbies que acabam virando uma forma de renda também, no final acabam virando trabalho, né? Que seriam artes visuais, geociências, análise de dados para análise de existência de petróleo ou não, ciência da computação, né? Trabalha com engenharia da computação, matemática, análise de dados, quer dizer, esse é um panorama, eu acho que se para você que está iniciando o curso, tá? Eu recomendo que você tire um printzinho dessa tela e dê uma olhada nas perspectivas que você tem para abrir um pouco o campo de visão de vocês, né, nessa parte profissional. E aí, a gente fala um pouco sobre possibilidades futuras, né? Então, vendo esse mapa anterior que eu mostrei para vocês, resumido, né? A gente mostra que para quem aproveitar o tempo da formação, certo? Experimentar o que puder, de atividades diferentes e manter a habilidade de aprender continuamente, ou seja, mantenha-se curioso. Eu até comentei com o professor que me convidou esses dias que eu me achei velha e me lembrei do meu avô, né, que eu tô com quase 50. O meu avô com 92 um dia, foi a primeira vez que eu vi ele dizer para mim, virou para mim e disse, nossa, eu acho que eu estou envelhecendo. Com 92, então ele era uma pessoa curiosa, que estava sempre investindo em coisas novas, ele era colecionador de orquídeas, ele desenvolvia métodos novos de hibridização até os 93, ele desenvolveu métodos que são usados até hoje no mundo todo. Então, a gente não pode perder essa curiosidade, essa vontade de aprender, essa vontade de melhorar, né? E aí, para quem está assim, no campo da física médica, as possibilidades são infinitas. Eu até contatei alguns colegas meus que não trabalham diretamente na área acadêmica, né? Porque a academia é sempre a primeira coisa que a gente vê, mas a gente pode trabalhar. A academia, ela associa academia, pesquisa e extensão, normalmente, hoje em dia. Mas existe a possibilidade de você trabalhar como pesquisador autônomo ou pesquisador contratado de uma empresa privada, certo? Existe a possibilidade. Que empresa privada? Olha, desde algumas empresas que trabalham com a Embrapa para pesquisa, né, de agropecuária, até empresas desenvolvedoras de equipamento eletromédico, né, e outras empresas de todo tipo, né? Quer dizer, é uma questão de você se adaptar àquilo que te interessa, né, que é aquilo que cabe com a tua formação. Extensão universitária, extensão de vários tipos, cursos, a pessoa vira palestrante, vira uma pessoa que trabalha com consultoria de diversos tipos para solução de problemas. Eu já trabalhei com isso também, é muito divertido, é muito interessante, a gente aprende muito. Você pode desenvolver atividades como pessoa jurídica, empresa prestadora de serviços na área de análise de dados, de controle de qualidade de física médica, né? Essa é bastante óbvia, por isso que eu fiz essa cara assim de obviedade, né? Mas você pode trabalhar, como no meu caso, trabalhando com curadoria digital, que é outra coisa. Prestação de serviços em empresas, né, que trabalham necessariamente com provas de desenvolvimento de tecnologia, né? Então, tanto tecnologia digital, computacional, como tecnologia eletromédica ou de equipamentos de medida, né? Econofísica, eu tenho colegas meus que acabaram fazendo concurso, entrando para bancos trabalhando com análise de risco econômico, e eles se deram muito bem na prova exatamente eles comentam isso, pela capacidade de versatilidade que eles aprenderam na área da física, alguns eram físicos médicos, outros não, e a fundamentação de base matemático e teórica que eles tiveram de correlacionar a parte de modelo, né, de modelística ou de modelo, com a realidade do mundo, né? Então isso é uma coisa muito que para mim assim chama bem atenção em relação à característica futura. Doutora Gabriela, na sua visão, que tipo de contribuição pode se pensar para as próximas décadas envolvendo a física médica para o desenvolvimento de uma sociedade mais sustentável? Essa pergunta me fez pensar muito, até agradeço, porque fazia muito tempo que eu não pensava nessa situação. Mas quando a gente fala de um profissional preparado, e aí na área da física médica, né, a gente tem uma característica única como profissional liberal. E nessa condição, desculpa, nessa condição a gente tem que pensar, vou até voltar aqui para mostrar para vocês uma coisa, né? Nessas condições, a gente tem que pensar assim, ó, eu falei já para vocês, antecipei essas possibilidades futuras, mas tem uma condição que eu não falei. A sustentabilidade, ela passa por diferentes processos, né? Hoje em dia a gente tem uma visão bastante ampla do que é sustentabilidade. Então, vamos pensar na condição de um hospital, né?
Hoje em dia, se você for adquirir um equipamento eletromédico em um hospital, né, de alta tecnologia, e veja que as tecnologias elas evoluem a cada 6, 8 meses, no máximo um ano, vem um equipamento de nova tecnologia que se diz superior, que se diz melhor, né? E isso inclui também em um custo. A sustentabilidade, ela é um equilíbrio, né? Entre a sustentabilidade ecológica, entre o custo, né? E a capacidade de manter esse instrumento de utilidade social. Então, que é, por exemplo, um equipamento de diagnóstico. O que acontece? Hoje em dia, a maior parte dos equipamentos de alta tecnologia não se pagam na sua vida útil, por exemplo, tá? Um exemplo prático. Vou comprar um tomógrafo de última geração, qualquer deles que sejam, o custo deles em si, de compra e manutenção durante um ano, ele não vai ser pago pelos exames que vão ser feitos nesse equipamento. E provavelmente em 2 anos, toda a estrutura da mídia, toda a estrutura da venda, eles vão querer que você compre um outro equipamento. Sustentabilidade se verifica ver o quê? Se eu comprar um novo equipamento, eu vou ter que descartar aquele equipamento antigo. Então, como esse equipamento vai ser descomissionado, né? E qual é a utilidade de eu descomissionar esse equipamento e comprar um novo? O que de verdade isso vai me dar a mais de informação? Por quê? O papel do físico médico está exatamente nessa análise. Uma das profissões que está crescendo muito, por exemplo, nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, é você contratar um consultor de física médica para você, para o seu hospital, para avaliar a sua tecnologia e verificar até que ponto, para o tipo de cliente que você tem no hospital, para o tipo de exame que você faz, para o tipo de serviço que você presta, você realmente deve aderir a essa nova tecnologia, porque ela vai lhe trazer uma informação diagnóstica adicional, ou ela vai te trazer somente propaganda e você vai continuar fazendo a mesma coisa com um custo maior ou não. Então, essa análise de risco e de sustentabilidade, porque descartar um equipamento significa descartar uma quantidade absurda de material na natureza, significa utilizar recurso natural para construir um novo equipamento. Não estou dizendo que você não tem que comprar equipamento novo, não é isso. Existe uma relação de custo-benefício que deve ser avaliada. E toda essa estrutura em alguns países da Europa, em vários, em vários estados dos Estados Unidos, são feitos por físicos que são contratados somente para analisar a viabilidade tecnológica. Tá? Então, acho assim que uma das condições futuras é, como físico médico, a gente se envolver nessa questão mais ampla, né? Tentar, no Brasil, na América Latina principalmente, enraizar a condição de que o físico médico ele tem capacidade de trazer um benefício, um custo-benefício social maior, se ele se envolver em todos os processos de etapa de produção, por exemplo, de equipamentos e de tecnologias aplicadas à medicina. Eu acho que essa é a condição mais específica. Um exemplo bem simples. Fiz um trabalho com um aluno da URGS há uns anos atrás, onde a gente trabalhava com pessoas que tinham uma, uma específica má formação no joelho, que com o tempo o joelho ia perdendo a cartilagem, inclusive eu descobri que eu tenho essa formação também, a gente vai perdendo a cartilagem, com o tempo você vai perdendo um pouco a mobilidade do joelho. Uma das formas que se fazia antigamente era usar a imagem 2D, você fazia um raio-x do joelho em 2 posições e verificava, né, a distância, até que em um momento você teria que fazer uma cirurgia, botar uma prótese, parará. Com a evolução da tecnologia, as pessoas começaram a usar a tomografia para fazer isso, que é ótima, a tomografia é excelente, uma resolução maravilhosa, você vê 3D, você monta tudo. O que acontece? Esses pacientes, quando começam a ficar com um caso um pouco mais grave, eles têm que fazer essa tomografia a cada 6 meses ou 4 meses. E você está irradiando uma região, periodicamente, uma região que produz, né, que tem a produção sanguínea. Então, é uma região que é radiosensível. E a dose da tomografia para um procedimento normal de 2 imagens, ela é, no mínimo, 10 vezes maior. Então, você está aumentando o risco dessa pessoa desenvolver um problema na produção sanguínea por causa de um exame periódico que ela tem que fazer. Então, o que a gente fez? A gente voltou um pouquinho no tempo, né? Back to the basics, que o pessoal falava muito lá no congresso. A gente voltou no tempo, a gente pegou a técnica de 2D e a gente desenvolveu um software no MATLAB que era capaz de acompanhar a evolução do paciente na condição clínica até o momento da cirurgia sem fazer tomografia. E aí, no momento de fazer o procedimento cirúrgico, se fazia uma tomografia para fazer o planejamento do procedimento cirúrgico. Então, a gente provou que a dose desse paciente
nossa, reduzia muito, porque você acompanhava o paciente por 4, 5 anos, fazendo um exame a cada 6 meses, que era o padrão, né? Alguns eram antes, mas a cada 6 meses. E você já por exame, você dava bem menos dose, você dava 10 vezes menos dose, né? Na vida útil desse paciente, que vai ter uma vida ainda depois de começar a fazer exames uns 30, 40 anos, porque às vezes a pessoa começa com 30 anos e ela se prolonga a vida, por uns 20 anos. A pessoa vai ter uma redução do risco associado a um procedimento que é muito grande, mas a pergunta que eu tive num congresso internacional que eu fui do IEEE foi por um cara que era, e eu entendi por quê, porque ele era americano e trabalhava para uma empresa de tomografia. Aí ele me perguntou assim, mas por que você vai fazer essa técnica se essa técnica é mais primitiva do que a tomografia? E aí eu respondi para ele, proteção radiológica, tem uma dose menor. Agora, o senhor me diga, para o acompanhamento periódico de um paciente, o que a tomografia vai trazer de informação a mais que esse software e essa prática não vai, já que eu comprovei, a gente fez Phantoms com tomografia e com software, né, para verificar que não tinha diferença, né? Então, se eu estou provando que uma técnica que pode ser mais antiga, né, e na realidade, por exemplo, da América Latina, não é todo país que tem tomógrafo, assim, disponível para fazer tudo, né? Então, você protege o paciente, você usa um equipamento que já existe no mercado, tem a questão de sustentabilidade, você não prejudica a qualidade diagnóstica do paciente. Aí eu pergunto para o senhor, por que eu vou usar um tomógrafo que vai dar uma dose maior se eu posso fazer isso com a mesma eficiência, com a mesma informação, com a mesma qualidade diagnóstica? Então é esse senso crítico que a gente tem que ter como físico médico também, né, que é importante na profissão. Não é que você vai não aderir a tecnologias novas, tem tecnologias novas que são importantíssimas e maravilhosas, mas a gente tem que ter aquele senso crítico. A primeira pergunta que a pessoa tem que ter é qual é o benefício real que essa tecnologia vai trazer para o meu paciente ou para a condição, para o grupo de pessoas que eu estou atendendo, né? E essa é uma visão que às vezes a gente se perde, eu me perdi algumas vezes na minha carreira. Recentemente, a senhora decidiu iniciar atividades de negócio relacionadas ao bem-estar e curadoria digital e de documentos. Assim, poderia discorrer um pouco sobre isso e como as competências e habilidades profissionais do físico ou do físico médico lhes permitem atuar em diferentes perspectivas e nas interfaces com outras áreas? Essa é uma pergunta interessante, na verdade é bem recente, porque quando me convidaram, fazia 2 dias que eu tinha decidido fazer isso, por uma questão de pessoal, né, de família, eu não posso mais viajar, porque uma das coisas que as pessoas têm que saber, quando você é pesquisador autônomo, você mora 1 ano e meio, 1 ano, em cada país, em cada local, então você muda, você constrói casa, você aluga apartamento, parará, isso gera um certo desgaste. Então, por uma questão que eu tenho que cuidar de um membro da família que ficou doente, eu vou ter que ficar aqui no Brasil por mais tempo, não posso me ausentar por 6 meses, 1 ano e meio. Então eu resolvi fazer uma profissão diferente. Aí eu pesquisei muitas coisas, né? Inclusive ainda faço consultoria na área de física médica, né? Para empresas privadas, mas eu me encantei, me apaixonei pela curadoria digital. Por quê? Né, pela curadoria em geral. Como nos últimos 12 anos, 13 anos, eu trabalho praticamente com pesquisas de alto nível e grande número de bases de dados, não é que é alto nível que é mais inteligente que os outros, não, é uma pesquisa que é contratada por um setor específico, que trabalha com desenvolvimento de técnicas sensíveis e um grande número de dados. Quando eu falo um grande número de dados, cada um dos projetos que eu desenvolvo por 1 ano, mais ou menos, tem 1 tera de dados de texto, não tem imagem, é 1 tera de dados de texto. Então, eu comecei a desenvolver habilidades dentro da física médica, que eu já tinha alguma coisa de computação, em rastrear, catalogar, classificar e analisar dados. Tá? Então, o que eu descobri? Eu descobri que com a curadoria digital eu poderia usar todas as ferramentas que eu já usava para gerenciar os projetos e os dados dos projetos que eu tinha, para facilitar a vida das pessoas, né? E isso foi meio que natural também, porque no último trabalho que eu tive na Itália, como o governo italiano tem umas condições específicas, eu não podia alugar um apartamento enquanto eu não tivesse uma permissão de residência. Apesar de eu ter permissão de trabalho e ser brasileira, eu não tinha permissão de residir no país. É uma condição administrativa deles lá, como italianos. Então, como eu não tinha essa permissão, eu não podia alugar apartamento. Eu fui obrigada a alugar um bed and breakfast, né, que era um local onde eu morava, uma pessoa alugava uma área da casa para mim, para eu poder viver lá e trabalhar.
E eu conheci uma pessoa que foi professora de história a vida inteira, parará, e ela tinha uma incapacidade de gerir dados digitais e documentos. Era uma coisa inata nela. E aí eu me ofereci para ajudar, olha, eu trabalho com isso, eu posso adaptar isso para tua vida real, não sei o quê. E ali eu descobri que eu tinha essa capacidade de possibilitar todas as habilidades que eu usava para catalogação e análise de dados em pesquisa, eu poderia usar para uma outra coisa. Então, eu resolvi naturalmente a migrar para isso, porque foi uma coisa que também eu fiquei bem feliz nessa coisa de bem-estar, porque a pessoa fica tão feliz quando você começa a descobrir fotos de pessoas, descobrir objetos antigos que não encontrava no meio dos documentos que tinham, cartas de parentes, coisa assim, que eu me encantei por essa área e resolvi talvez investir um pouco nisso também para nessa minha fase da minha vida assim é mais divertido também. Então, eu posso dizer assim que, pensando nessa pergunta que vocês fizeram, né, eu diria que um profissional preparado para a física médica, ele desenvolve características únicas. E eu não estou falando de mim, eu estou falando de muitos colegas meus que foram para outras áreas, né, e que comentaram exatamente isso em relação. Então, eu até contatei algumas pessoas para verificar. Mas, primeira coisa, o físico médico, ou o físico em geral, não é o físico médico, é o físico em geral, ele tem uma capacidade que ele adquire e cultiva desde a graduação, que é de associar o conhecimento técnico a uma capacidade de compreender, de aprender continuamente de forma consolidada. E, por incrível que pareça, a gente desenvolve essa capacidade para diferentes assuntos. Eles não ficam restritos só à física. Então, você vai conversar com um físico, por exemplo, de astrofísica, ele desenvolveu uma paixão por fotografia, normalmente, eles adoram fotografia, então ele tem todo o conhecimento técnico em base de processamento digital, de imagens e tudo mais, que não tem muito associado a isso, mas se você falar com eles, vão ter outros temas que eles gostam, mas, eu tenho físicos de astrofísica que gostam de trabalhar com sinais de ondas sonoras de música, eles gostam de fazer um tipo de alteração e são músicos, então a gente tem essa capacidade, a gente tem um conhecimento técnico e o físico, ele normalmente, né, quando ele tem uma formação de bases consolidada, ele tem uma capacidade de aprender e ele é curioso por natureza. A gente que é físico é curioso por natureza, quer sempre saber como uma coisa funciona e como uma coisa vai evoluir, né? Então, a gente tem também, a gente associa muito a capacidade de observação à capacidade de adaptação. Né? Essa é uma diferença bem básica de outros profissionais que são só teóricos, né? A gente consegue pegar aquela condição de contorno teórica, observa o ambiente e adapta aquilo à condição que existe. Então, essa é uma capacidade muito legal e quase todos os meus colegas que saíram da física por algum motivo e migraram para uma área diferente, como econofísica, geofísica, alguns migraram para a administração de empresa. Eu tive um colega que saiu completamente da física e foi trabalhar numa empresa de desenvolvimento de roupas de banho, né, de praia. E ele dizia que uma das coisas que depois as pessoas que contrataram falaram que era importante nele era essa capacidade que ele tinha de observar, analisar e adaptar à realidade do que tinha, né? Que isso é uma coisa muito importante. A gente tem familiaridade com ferramentas computacionais e de análise de dados, todo físico tem isso, não tem como fugir, e isso é um destaque hoje em dia no meio profissional, né? Também temos a habilidade de desenvolver métodos novos, quando necessário, e com associado a esse conhecimento técnico que a gente tem, então a gente consegue fazer esse método novo ser adaptado à realidade, mas ter um fundamento de base, versatilidade e capacidade de comunicação com diferentes grupos, né? Apesar de a gente dizerem que físico não sabe se comunicar, hoje em dia cada vez mais os físicos estão evoluindo para a questão de comunicar, inclusive muitos programas científicos já existem, né? Então a gente tem essa capacidade de explicar as coisas em níveis diferentes de compreensão e com certeza, né? Confiança baseada na experiência e no conhecimento, tá? Não excesso de confiança, mas quando você propõe uma solução, você já pensou pelo tipo de treinamento, de base que a gente já pensou muito sobre as condições. Então, a gente tem essa base, tem a experiência e a capacidade de definir adequadamente, né, a limitação do método utilizado. Por exemplo, eu vou escolher, por exemplo, no meu caso, eu vou escolher usar Monte Carlo. Vou usar o programa XYMC dessa vez, não vou usar o Giant 4, que é um programa genérico de fonte detalhada. Vou usar o XYMC
que é um programa dedicado à imagem para fazer imagens de tomografia. Se eu escolher esse programa, eu já sei que eu vou ter limitações de método, limitações de condições, mas eu sei que o resultado é realista. Então, quando a gente trabalha como profissional liberal e vai para uma outra área, essa capacidade de analisar os prós e os contras e colocar isso de uma forma clara é fundamental para conseguir uma boa colocação de mercado. O que a senhora orienta aos jovens que desejam ingressar ou que iniciaram já seus estudos profissionais em física ou em física médica? Estudo, estudo, estudo. Aproveitem a graduação, porque vai ser um dos poucos momentos depois da vida profissional de vocês que vocês vão ter para dedicar-se ao estudo, mesmo para quem trabalha, né? Porque depois as coisas ficam bem mais conturbadas. Para fazer uma escalada adequada e segura, você tem que ter conhecimento teórico e técnico, né? Você treina muitos meses e faz um trabalho duro e responsável, você conhece os riscos, você conhece as condições de contorno, e normalmente um trabalho em colaboração sempre funciona melhor. Na verdade, na área da física, se você olhar para todos os grupos de pesquisa que existem, não existe trabalho isolado hoje em dia. Não existe pesquisador que trabalhe só ele. Então, saber colaborar, saber participar dos dados, saber ouvir a crítica do outro é fundamental. E aí, botei essa imagenzinha aqui para a gente ver que no final, depois de toda essa jornada, que não é muito fácil, né? Que ela é difícil, toda a recompensa vem de algum esforço, né? E a recompensa é sempre muito legal. Se você escolher uma área que você quer, se você deu duro, você vai ter a recompensa no futuro. Não é papo de, como eles falam, de motivação, né? É a realidade. Tá? Por exemplo, eu larguei um emprego em 2014, pedi demissão de um emprego onde eu ganhava um dos melhores salários do Brasil. Eu sabia que eu não ia mais voltar a ganhar aquele salário, entendeu? Mas depois de 2014, eu não fiquei mais. Olha, se fiquei um mês sem emprego, foi muito. Geralmente, termino um projeto, eu converso com as pessoas, já consigo um outro projeto, já consigo uma outra atuação, né? Então, a pessoa que trabalha duro e tem o conhecimento técnico, ela vai conseguir uma recompensa e vai conseguir um prazer na sua atuação profissional, que é fundamental, tá? Outra coisa, tá? Eu escolhi essa imagem, até botei a setinha para quem não viu que é diferente, né? Mas eu acho que é óbvio que é diferente. Mas é normal em qualquer atuação profissional, não só na física, a gente se sentir peixe, tá escrito errado aqui, um peixe fora d'água. Tá? Eventualmente vão ter momentos em que você vai sentir dúvida do seu conhecimento, que você vai. Porque trabalhar principalmente com pesquisa, é uma coisa meio bipolar, assim, um dia você está feliz, um dia você está triste, um dia você acha que descobriu uma grande coisa, aí você vê que, poxa, tinha que ter visto esse parâmetro que eu não vi, então a gente às vezes se sente um pouco desgastado e se sente um pouco diferente, um pouco inadequado, tá? Mas não para, segue em frente, só não trai a tua ética profissional e os teus ideais de profissional, tá? E segue em frente com conhecimento sólido. Se você errou, errou, todo mundo erra. Me equivoquei, todo mundo se equivoca. Volta e diz, ó, aqui tá equivocado, vou fazer de novo, certo? E segue isso adequadamente. Isso vai te dar uma recompensa com certeza no futuro. Não seja excessivamente tímido nem excessivamente autoconfiante. Uma coisa que acontece quando a gente se forma é que a gente sai achando que o mundo é nosso, a gente já sabe tudo, não precisa aprender mais nada, né? Mas lembre-se que existe uma frase que diz que quem é visto é lembrado, né? Ou quem não é visto não é lembrado. Mas se quem é visto é lembrado, isso vale para qualquer situação, tanto boa quanto ruim, certo? Então, quando você for trabalhar na sua atuação profissional, eu recomendo isso para a vida como um todo, mas na sua atuação profissional, trabalhe efetivamente o quê? Uma assertividade, ou seja, analise e fale quando você, pelo menos, já tem uma certa grau de confiança, não dê a sua opinião não embasada. Então, trabalhe a sua assertividade, respeito ao ambiente de trabalho, né? Respeito aos colegas, respeito ao ambiente de trabalho, respeito ao seu empregador e, né, evite, no caso do respeito, evite ambientes tóxicos de trabalho, não crie toxicidade de trabalho, evite agressividade, não gosta de alguma coisa, se adapte, fale, evite, comente com a pessoa, mas evite condições dúbias no trabalho, certo? E sempre trabalhe com eficiência, seja honesto, entendeu? Posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso, mas posso aprender. Né? Gostaria de aprender, não sei como, pode me ensinar. Então, assim, quando você for trabalhar como físico médico, vai ter sempre novidade, vai ter sempre coisa diferente para você aprender, e a gente não sabe tudo, mas a gente tem uma boa base.
Então, a gente não sabe tudo, mas a gente corre atrás e aprende, né? Então, essa condição é muito importante para você conseguir o seu primeiro emprego e principalmente manter o seu emprego e sentir prazer no seu emprego, né? Sentir prazer na sua atividade profissional. E a última coisa que eu queria dizer para vocês, que por mais difícil que seja, né? Tá vendo, tem um rapazinho aqui, uma pessoa aqui, né? A gente tem que buscar o equilíbrio. Quando eu escolhi essa imagem, eu me lembrei muito assim que tem períodos da vida, todo profissional, não é só o físico, ele vai estar soberbado de trabalho, ele vai estar soberbado de coisas pessoais, ele vai estar com a vida muito conturbada. Então, por mais difícil que seja, né? Busca o apoio dos amigos, busca o equilíbrio em todas as atividades da tua vida, tá? E a gente tem que lembrar que às vezes correr um risco faz parte do percurso. Ou seja, você vai escolher uma coisa diferente no seu emprego, você vai alterar alguma coisa, você vai mudar de emprego, você quer propor um método novo no seu emprego, vão haver riscos. Mudanças trazem desconfortos e mudanças trazem risco. Né? E o físico médico é um profissional que é associado à mudança e por isso é associado ao desconforto. Né? Então, observe, avalie de forma detalhada e não esqueça de parar no caminho, dar uma respirada e observar o seu entorno, porque a beleza está em todo lugar. Para quem é curioso, eu sou muito curiosa muitas vezes, mas para quem é curioso, não é curioso da vida alheia, não é curioso, curioso para aprender as coisas novas, novas tecnologias, novas condições de contorno, entendeu? Quem quer contribuir com a sociedade de maneira útil, ele vai estar sempre curioso no que está acontecendo. E a pessoa que é assim, ela vai encontrar o seu espaço desde que ela conheça suas limitações. Então, acho que o importante é conhecimento técnico, para finalizar. Conhecimento técnico, capacidade de observar, né? E autoconhecimento. A gente tem que saber até onde pode ir e se a gente não pode ir além, a gente tem que dizer e dizer, ó, eu não sei se eu consigo ir além, mas eu consigo aprender isso aqui. Sabe? Para quem é uma pessoa consciente, não há uma coisa que ela não consiga aprender teoricamente. Pode ser uma habilidade, né? Hoje em dia eu não posso mais dançar balé, eu já dancei 10 anos de balé, eu não posso mais. Mas profissionalmente, para aquela pessoa que está apta, né, e está disposta a aprender, a vida pode ser muito interessante e a vida profissional pode ser muito motivante e muito recompensadora. Né? Essa seria a minha colocação para vocês. Doutora Gabriela Ruff, agradecemos por conceder esta entrevista. Nós lhe parabenizamos pelo Dia do Físico e desejamos à senhora sucesso em seu trabalho. Parabéns a todos os físicos.